Olá, hoje no podcast Gosti vamos falar com o João Mariano, que se assume como fotógrafo, diretor de arte, editor, pescador e um soul rider de bicicleta de montanha. Olá, João, e bem-vindo Olá, ao podcast. Obrigado pelo convite. Como é norma nestes podcasts, interessa-nos saber como é que a fotografia entrou na tua vida, de onde é que vem essa coisa da fotografia? A fotografia, eu acho que a fotografia começou antes de ser fotografia. Ou seja, eu desde muito novo que tive acesso, através dos meus pais, não a câmaras, câmaras fotográficas, se assim queremos dizer, mas aquelas câmaras compactas, aquelas brincadeiras que tínhamos, aquelas coisas de fotografia familiar. E fui brincando com isso e fui fazendo algumas fotografias até uma determinada altura em que o interesse começou a ser outro, não é? Na adolescência começas a interessar-te por diferentes universos. Eu sempre fui alguém que apontei em muitas direções ao mesmo tempo e pronto, quer da música, quer da literatura, quer do cinema, e houve uma altura em que um primo, o Carlos, uns anos mais velho que eu, que estava aqui em Lisboa, não é? Eu estava na altura em Algesur, onde vivia com os meus pais, e quando vinha de vez em quando a Lisboa, encontrava-me com o Carlos, e o Carlos tinha o laboratório, fazia preto e branco. Em casa? Em casa. E estamos a falar de meados dos anos 70, não é? Ali em 74, 75, à altura da Revolução. E aquilo começou-me a fascinar de tal forma que, a uma determinada altura, eu disse ao Carlos, mas eu gostava de ter umas fotografias, como é que é? Tu aconselhas-me alguma câmara? Ele disse, ok, sim, olha, podes usar a minha. Eu acho que era uma prática, já não me recordo, uma coisa qualquer, e comecei a fazer umas brincadeiras. Depois disso, eu estava a acabar o secundário, em Lagos, porque nós em Algesur, tínhamos só até ao segundo ano do ciclo preparatório TV, que era assim uma coisa muito tecnológica. Não havia professor, não havia ou melhor, quer dizer, nós tínhamos professores, tínhamos um professor de ciências e um professor de letras, que com base no ciclo preparatório TV, aquelas emissões da televisão lindíssimas, depois eles coordenavam as aulas e fazíamos E era a hora de almoço, não é? Essas aulas? Não, nós tínhamos aulas à tarde. Portanto havia um primeiro período de televisão, digamos assim, e a seguir aulas espreava-se pela tarde. Mas pronto, eu estava no secundário, estava a acabar o secundário, e nessa altura comecei a pensar assim, pronto, eu tinha uma ideia que era ir para a arquitetura. Aliás, o meu percurso é assim um bocadinho estranho. Logo aos 12, 13 anos? Não, mais tarde. Já a secundário, estamos a falar de 15, 16, 17, acabar o secundário. E eu estava a dizer que o meu percurso académico é um bocado estranho, porque eu faço até o 12º via técnico profissional, porque havia a perspectiva naquela altura, estamos a falar de anos 90, não é? Anos 80, não, estamos a falar de anos 80, final dos anos 80, havia a possibilidade de tu chegares ao 12º ano com o curso técnico profissional, fazeres um 13º ano, antes de ires para a faculdade, e com esse 13º ano tu ficavas como agente técnico de arquitetura e engenharia, que eu fiz pela vertente de arquitetura, digamos assim. Na altura chamava-se construção civil. Depois havia a tropa também pelo meio. Então eu fiz isso, fiz esse 13º ano, fiquei como agente técnico de arquitetura e engenharia, encartado, e comecei a desenhar num ateliê de arquitetura em Lagos, gente que hoje em dia são grandes amigos, continuam a ser grandes amigos, o Mário e o Vítor, que eram sócios e depois se separaram, e atualmente cada qual tem o seu ateliê, e eu comecei a desenhar com eles. Entanto surge a tropa, não é? Fui fazer a tropa, fiz o curso de oficiais em Mafra, e depois estive a dar instrução em Tavira, e isto parece que não vai atrasando aqui um bocadinho a vida, não é? Eu dou comigo já com 20 anos, o que é que eu quero fazer? Já não vou para a arquitetura, vou Mas entretanto ias fazendo fotografia ou não? Ia fazendo fotografia, muito na brincadeira, inclusive quando fui para a tropa levei a câmara, nesta altura eu tinha uma F3 HP, e aí comecei a fazer fotografia, algumas brincadeiras, carreira de tiro, os disparos, velocidades de obturação muito
rápidas, os projetos a saltar, aquelas coisas todas. Pá, tudo muito exercícios um bocadinho naivos, porque eu não tinha formação nenhuma, a formação era dos livros, das revistas que ia vendo. Acabo a tropa, epá, e falo com os meus pais, olha, pá, eu quero estudar fotografia. Pá, e eles, pá, ok, não é a mesma coisa que arquitetura, não é a mesma coisa que engenharia, mas está bem, ok, vamos embora. Então vim para Lisboa, fiz o primeiro ano do IPF, aquilo não foi assim, não era o que eu estava à espera e saltei. Era um curso de 3 anos? Era 3 anos, sim, 3 anos, sim. E saltei para o Arco com uma série de colegas que estavam... Isso em que ano? 80... Pá, nós estamos a falar de 91. 91. Sim, 91. E depois fiz o percurso todo do Arco, não é? Durante o percurso do Arco, juntamente com uma série de colegas, amigos, que tal como os arquitetos, em dois são grandes amigos e foram meus colegas de profissão durante muito tempo, de profissão e de empresa aqui em Lisboa, nós decidimos fazer uma coisa, aquelas loucuras, não é? Queríamos fazer uma espécie de Magnum à portuguesa. Então criamos uma agência, éramos 11, chamada Prova de Contacto. Pá, conseguimos arranjar um buraco. Primeiro na Amadora, houve um dos colegas que tinha um tio que tinha um espaço na Amadora, então fomos para a Amadora, mas aquele Amadora era um bocado longe, resolvemos ir para Lisboa e arranjamos um edifício. Pá, não era uma ruína, porque tu conseguias entrar lá dentro, mas era um primeiro andar, uma coisa completamente decrépita, em que nós conseguimos, pá, limpar aquilo tudo, recuperamos, pusemos os ampliadores e fazíamos... A nossa perspectiva era fazer reportagens, vender reportagens, epá, mas aquilo nunca deu muito certo. Começamos a fazer revelações, impressões e a vender. Com isto tudo, surge-nos lá o Marcelo Vinharron, que era na altura o editor de fotografia da Fórum Estudante, a revista Fórum Estudante. Ficamos amigos, não é? Ele assim, foi uma pessoa muito interessada pelo universo da fotografia, mas aquela parte quase fundamentalista das laicas e das fotografias de negativo integral, Bresson, aquela coisa toda. A escola francesa. A escola francesa, humanista, não é? Aquele documentalismo mais subjetivo. E estamos ali numa relação de amizade. Paralelamente com isto, surge a possibilidade de fazer um curso muito vocacionado para o fotojornalismo, numa coisa que havia na altura, que era a Academia de Artes e Tecnologia. Então eu vou para lá e quando acaba o curso há necessidade de ter um estágio. E esse curso era um ano? Esse curso era ali na Almirante Reis, quase a chegar ao Orieiro, à esquerda, há uma praça ali que eu não me recordo o nome. E a escola era aí. Para São João do Rio. À esquerda, a seguir à Alameda. Sim. Pronto, ok. E o curso a duração era um ano? Um ano, exatamente. Chegou ao final e eu precisava fazer um estágio. Pá, falei com o Marcelo e disse, Marcelo, olha, o que é que achas de fazer um estágio aí na Fórum Estudante? E ele, pá, porreiro, estamos sempre a precisar de colaborações, o estágio, acho muito bem, não é? Pronto, eu vou para a Fórum Estudante, faço o estágio com ele e chego ao final era um mês o estágio, final de um mês o Marcelo diz-me, olha João, nós queremos que tu fiques cá a trabalhar, mas não só queremos que tu fiques cá a trabalhar, como há aqui um problema, é que eu agora vou de férias para o Brasil e tu tens de ficar aqui um mês, portanto, um estagiário passa a editor de fotografia num mês. Eu termino por todos os lados, mas disse, ok, Marcelo, pois, não vou dizer que não, é uma oportunidade de trabalho, fiquei. Quando ele regressa do Brasil, os diretores chamam o Marcelo e dizem, isto correu muito bem, queremos que o João fique connosco. Portanto, começa a trabalhar na Fórum Estudante. A Fórum Estudante a periodicidade era mensal? Era mensal, mas havia um jornal Fórum Estudante que era semanal, que era distribuído nas escolas. O que é que acontece? Acontece que nós estamos a falar aqui de meados dos 90, estamos a falar de 90, eu entrei para lá em 92, 93, 94, o Marcelo decide regressar ao Brasil e eu fico com a criança nas mãos, não é? A revista Fórum Estudante, mas numa altura em que a pujança era tanta que os diretores começaram a pensar que a Fórum Estudante era pouco, então iam lançar a primeira revista de ambiente em Portugal, Fórum Ambiente. E a seguir, o que era bom era lançarmos uma revista de viagens, a descobrir. Espera lá, mas podíamos também entrar aqui no mercado do imobiliário e fazer uma que é a Casas de Portugal. E eu começo a ver, mas eu sozinho, havia o Fernando Caleiro, que era nosso colaborador, não, espera aí, eu tenho que criar uma equipa, falei com os diretores, ok, vamos criar uma equipa de fotógrafos aqui, porque é necessário, há muita gente, ok, porreiro, quem é que são os fotógrafos que eu vou convidar para cá? Os colegas de curso, não é? São meus amigos, conheço o trabalho deles,
Bem, criámos um ambiente espetacular, numa altura em que, estava-te a dizer, a pujança era tanta, havia muito dinheiro também, não é? Sim, a imprensa estava, tu tinhas publicações porreiríssimas, tinhas o DNA na altura, tinhas o Expresso, dava espaço às reportagens, e pronto, e com isto tudo, eu comecei a fazer trabalho de edição, de coordenação do departamento todo, e chegamos a ser internamente 7 ou 8 fotógrafos, mais colaboradores, projetos a chegar, com a descobrir, por exemplo, para teres ideia, eu muito novo, e estamos a falar de 23, 24, 25 anos, eu com 25 anos era editor de fotografia de um grupo de publicações, com uma série de contratos com jornais. Nós não só produzíamos o trabalho interno, como fazíamos guias. Imagina, guias. Eu conto uma história, que esta aqui é daquelas mais marcantes, que é, eu estou um dia a trabalhar, a editar, que eu fotografava e editava também, obviamente. E há uma reunião de direção e chamam-me: João, olha, amanhã eu preciso que saiam 7 ou 8 fotógrafos para as capitais principais da Europa, porque nós temos de fazer uns guias para um jornal, guias de capitais da Europa. Eu, ok, vamos embora, comecei a ver, Sandra, tu vais para Copenhaga, Tiago, tu vais para Berlim, Ricardo, Roma, eu comecei a ver, onde é que eu vou? Moscovo. Eu vou a Moscovo, tive 4 dias em Moscovo sozinho, uma aventura do caráter. Na altura, portanto, o muro tinha caído no final dos anos 86, não foi? Quando caiu o muro? Mas não me lembro. Já não me recordo, pronto. Mas após a queda do muro, em Moscovo, ninguém falava língua nenhuma, encontrei um gajo que falava alemão. Eu, alemão, não me pesco nada. De tal maneira que eu estava no metro, depois caracteres cirílicos, não é? Eu levava um Lonely Planet, o Lonely Planet ou nada, aquilo é... Bem, mas pronto, foram 4 dias a trabalhar, imagina, das 6 da manhã à 1 da manhã, todos os dias, fiz uma reportagem do caraças mesmo, eu nessa altura também havia partes, reportagens que eu escrevia, portanto fiz uma sobre o método de Moscovo, que o método de Moscovo é uma coisa... Uma obra de arte. Cada estação é uma galeria de arte, cada estação, os mármores da Crimeia, enfim, uma coisa fabulosa. Mas isto tudo para dizer que o meu background é o fotojornalismo, mas não o fotojornalismo convencional, digamos assim, é mais o trabalho de reportagem. Eu fiz muito fotojornalismo para a Fórum Estudante, Cavaco, manifestações de estudantes, dia a dia. Assembleia da República, isso eu fiz para a Fórum Estudante. Mas a partir de determinado momento começaram a ser umas reportagens um bocadinho mais pausadas. Esta história de viagens, era uma revista de viagens, não era uma revista de viagens que, na altura havia evasões e a volta ao mundo, que era uma coisa muito comercial. Nós, na Descobrir, tentávamos sempre uma perspectiva muito mais subjetiva e com um pendor muito grande também em Portugal, no território nacional. Portanto, havia essas reportagens todas, não é? Que nós saímos em trabalho para o mundo inteiro. Eu estava a dizer ainda há bocadinho que eu muito cedo viajei para o mundo inteiro. Eu fiz reportagens, para teres ideia, fiz reportagens no Sultanato de Oman, fiz reportagens no Parque Nacional de Canaima, fiz um on the road nos Estados Unidos, 15 dias, por todos os parques do Sudoeste americano, estive em Macau, Turquia, enfim, pronto, corri o mundo todo, talvez um bocadinho também. Isto tenha feito com que eu tenha voltado à base e o meu trabalho seja quase todo feito no Sudeste português. O trabalho mais autoral, digamos assim. E, portanto, isso depois já te interessava a fotografia de autor e as vezes exposições nessas viagens também? Sim. Nessas viagens também, mas muito cá. Eu lembro que na altura, eu lembro de nós, ainda a estudar, nos metíamos no comboio da Polónia, para irmos a caminho de Braga ver os encontros de imagem. Há coisas que me recordo e que me marcaram. Eu lembro, por exemplo, de uma exposição... Qual é assim uma exposição marcante? Vou-te contar, exatamente. Uma exposição marcante. Nós apanhámos naquela altura uns Tritibanes em ruínas ainda, antes da recuperação. Eu lembro de uma exposição de um fotógrafo de guerra, fotógrafo de conflito, que
que não é daqueles mais conhecidos, não é? Não sei se tu deves conhecer o Gilles Perret. Sim, Gilles Perret, eu acho que ele esteve na fundação da Gamma, não é? Sim, da francesa. E o gajo, na altura já tinha morrido, quando morreu em conflito. Acho que foi no Vietnã, se não estou em erro. Não sei. Acho que sim, mas pronto, não interessa. Lembro de ter visto uma exposição dele, uma exposição daquelas mesmo fortes, porque o gajo conseguia estar dos dois lados, o gajo tanto fotografava, portanto, o Vietnã, o gajo tanto fotografou do lado americano como do lado vietnamita. E a exposição estava muito bem montada, muito bem montada, nas ruínas de Tibães, aquilo tudo descacarado, e depois uma exposição de cenário de guerra ali. Essa exposição foi uma exposição que me marcou bastante. Outra exposição também que eu gostei imenso, mas foi aqui em Lisboa, também num edifício já muito decadente, que foi a do Metiar, não sei, do Ralph Eugene Metiar, no edifício Olaio, no Bairro Alto. Sim. Essa exposição estava muito bem montada também, foi uma exposição também que me marcou bastante. Mas pronto, isto, Coimbra também, imensa Coimbra. E livros de fotografia, também consumias? Sim. Lembras-te do primeiro ou os primeiros? Eu lembro, sim, Fotopós. Aos Fotopós, era a coleção um clássico. Fotopós. Não só encomendava, ou quando algum amigo saía e me trazia, lembro-me de coisas de um gajo que eu adoro, que é o Harriet, o Elliot Harriet, o gajo dos cães, não é? O gajo tem uma visão, aquele humor muito subjetivo, pronto, gosto imenso dele. Pronto, para além disso, outros livros também, lembro-me de ter comprado um calhamaço gigante do Lartigue, que é um personagem também fora de série, que é uma criança rica que lhe mete uma câmara técnica na mão e que o gajo começa, aquilo para ele era um brinquedo, o gajo não tinha medo de arriscar, o gajo fazia o que lhe dava na cabeça, e também o gajo tem fotografias. É fascinante o Lartigue porque, como diz, era de boas famílias, não é? De alta burguesia, e a maior parte das fotografias que correram o mundo e que nós conhecemos e que adoramos, fê-las até aos 17 anos. Exatamente. Ou seja, é quase um espírito, como dizes, de lúdico, de brincadeira, sem grande conhecimento da fotografia. E no ambiente que era o dele, era a família. Era a tia a cair das escadas, era o tio que conduzia carros de Fórmula 1 ou de Fórmula não sei o quê naquela altura. Mas de uma intuição que é muito interessante, não é? Porque às vezes os fotógrafos que podemos cair na demasiada construção e demasiado pensamento sobre a imagem e perde-se essa criança. O Lartigue é muito, como é que eu ia dizer, é uma referência quase inconsciente, porque eu também tenho esse lado, eu sou um gajo super rigoroso nas minhas coisas. Para mim a fotografia é muito mais do que só a fotografia, é o projeto, é pensar, é desenvolver, mas depois o acaso faz parte da fotografia. E falavas de livros, há um livro que eu vou deixar aqui em cima da mesa que eu acho que todos os fotógrafos deviam de ler, não só pela fotografia, mas pela vida, que é a biografia do Capa. Chama-se Slightly Out of Focus, que é uma coisa que a mim me diz ligeiramente fora de foco. Ligeiramente fora de foco. Que é um gajo, estás a falar de fotografias de focagem manual. Um gajo em conflitos, mais uma vez, guerra, aquelas coisas, aquela maluquice. Muitas vezes punha no infinito, se houvesse luz e aquilo estava sempre focado. Está a andar, exatamente. Mas é muito bonito, é poético este título. O livro não está traduzido para português, só há a versão inglesa. Que eu li já há muito tempo e já li e reli. É uma coisa que eu, por acaso, agora tenho emprestado a um amigo. Mas esta coisa de tu assumires o erro e do erro fazer parte da fotografia, da literatura, do cinema, eu acho que o erro faz parte da vida. Incorporado na obra. Exatamente, incorporado na obra. Mas pronto, e isto vindo de um sujeito que é um dandy, não é? O Capa foi um sujeito sempre um bom vivão, foi um gambler, foi um gajo que jogava, um gajo que namorava tudo e mais alguma coisa, um gajo que viajava pelo mundo inteiro, um gajo que não se importava de estar em conflito, nos conflitos, e fotografava e arranjava todas e mais algumas artimanhas para conseguir estar nos sítios e era quase como um incorporado, não é? Ele era um soldado com câmara, em vez de a arma dele era a câmara, não era... E também disparava, não é? Também usamos esse do disparo, somos caçadores. E eu tenho o Capa, eu falei-te no Capa porque o Capa é muito importante. Eu cito o Capa no meu primeiro livro, no Guerreiros do Mar, porque nesse projeto, já podemos falar sobre ele mais à frente, ou se quiseres posso já começar a falar dele, que tal como o Capa era um soldado
sem metralhadora, sem arma. Eu nesse trabalho, eu era um apanhador de percebos sem a arrilhada. A minha arrilhada era a câmara. Era a câmara. Aliás, eu tive sempre com duas câmaras, uma com uma lente mais próxima e outra, quer dizer, mais próxima era uma 28 e a mais longa era uma 50. Estás a ver? O campo não era grande. Era. Antes de chegarmos aos projetos, gostava que me referisses qual era o ambiente da fotografia aqui em Lisboa quando começaste? Sei lá, lojas, associações, clubes, visitavas alguns? Não, era só trabalhar. Sim, eu lembro que próximo de nós, na prova de contacto, havia a APAF, que era na Rua das Chagas, ali mesmo ao lado, e nós ainda fizemos uma coletiva lá na APAF. Depois lojas, havia JC Alvarez, havia a Color Foto, havia, como é que se chamava aquela que ficava no elevador de Santa Justa, nas escadinhas? Lembro-me de ter ido lá. Já não me lembro do nome dessa loja. Mas essa era uma referência também. Pronto, havia essas lojas. Depois, mais associações. Havia a Mau-Maus também, que era escola e associação. Havia alguma coisa. Mas e conhecias as pessoas e convivias com essa malta? Sim. Nessa altura, como eu já estava a trabalhar, portanto, eu durante o curso comecei logo a trabalhar. Portanto, a história da Fórum Estudante foi simultânea ao curso e depois mesmo eu continuei, acabei o arco, mas depois ainda voltei para fazer estética e fiz História da Arte, mais 2 anos no arco. Portanto, sempre estive a estudar e trabalhar. E houve uma altura em que nós, que trabalhávamos neste universo, digamos que não éramos mal pagos. Naquela altura, pronto, para fotógrafo até ganhávamos bastante bem, digamos assim. Então havia muito uma vida boémia, que é, eu lembro perfeitamente, fecho de jornal, sexta-feira, fecho de jornal até às 4 da manhã, ou até às 3 da manhã, ou 2 da manhã, havia sempre um bocadinho para nós sairmos, ainda íamos beber um copo a seguir, e às vezes mesmo durante a semana saíamos, e pronto, e havia muito este circuito do bairro alto, não é? Em que as pessoas se encontravam sempre no mesmo sítio, havia sempre, conhecíamos todos, portanto, era um ambiente bastante porreiro. E de professores, algum que te tenha marcado? Marcaram todos aqueles há o Manuel Silveira Ramos, que é a referência absoluta, foi o meu professor de 2 anos. Depois o Zé Sodo, que era assistente, nessa altura assistente, mas também já era professor no arco, e que, para além de ser professor, foi alguém com quem eu me dei bastante bem e hoje em dia é um grande amigo, Aliás, o meu último livro tem um texto dele, convidei para escrever um texto sobre o meu percurso, digamos assim, sobre a fotografia, a minha fotografia. Depois o Gonçalo Salema também, foi o meu professor, portanto, sim. Estas relações, eu acho que a relação nestes universos mais artísticos vão para além da relação professor-aluno. Eu acho que se cria ali uma relação que acaba por ser de amizade. Sim, de amizade, mais pessoal. Depois dessa fase jornalística e do fotojornalismo, começaste a desenvolver projetos pessoais, não é? E a expor e a fazer exposições. Sim. Como é que desenvolves os projetos? Como é que eles aparecem? Deixa-me voltar aqui um bocadinho atrás, novamente aos 90, para começar daí e chegar até hoje. Portanto, eu nunca fui um fotógrafo de concursos. Eu nunca gostei muito de concursos, e inclusive hoje em dia não participo em concursos nenhum. Nos anos 90 já nem havia muitos. Havia ainda, tu tinhas a Bienal de Vila Franca, que ainda hoje existe, não é? Sim. Tinhas a Mostra Nacional de Jovens Criadores, também que era anual, e não sei se existe hoje ainda ou não, mas o que é certo é que nessa altura, tu para teres alguma visibilidade, entravas, ou pelo menos participavas em alguns concursos. Eu lembro-me de ter enviado um trabalho sobre as salinas do Samoco para Vila Franca e fui selecionado e expus pela primeira vez. Estamos a falar de 93, 95, que era Bienal, já não recordo se foi 93, 95. Muito bem. Depois, no passado 2 anos, fiz um trabalho que eu
achava muito engraçado, portanto, na minha perspectiva, ainda, pronto, fotógrafo, mas diria início de carreira, o trabalho preto e branco, o das Salinas também era preto e branco, um trabalho preto e branco feito na ajuda, no centro de inspeções, de inspeção militar. Pá, e aquilo resultou muito bem, apresentei em Vila Franca e venci. Portanto, ganhei Vila Franca, ganhou a Bienal de Vila Franca nesse ano. Depois, como estava a decorrer também a mostra, estamos a falar de, eu acho que é 97, havia a Mostra Nacional de Jovens Criadores, pá, eu desenvolvo um trabalho muito conceptual, uma coisa a cores, feito nas ruas de Lisboa, umas escadinhas, muito fora daquilo que eu fazia habitualmente e que lhe chamei One Story About Feelings. Em que era um triângulo amoroso, duas raparigas e um homem, assim uma coisa, eram só 5 fotografias, exatamente, 5 fotografias, mandei aquilo para o Clube Português de Artes e Ideias, que era quem dinamizava esta Mostra Nacional de Jovens Criadores, eram umas imagens bastante grandes, e ganho a Bienal. Pá, o prémio da Bienal era tu representares Portugal na primeira Bienal, segunda Bienal dos países do CPLP, que nesse ano foi em Cabo Verde. Então, pumba para Cabo Verde, eu e mais uma série de outros criadores dentro de outras áreas artísticas, não é? E fomos para Cabo Verde no C-130 da Força Aérea, coisa espetacular. Eu com a minha F-3zinha, super trabalho também, Cabo Verde, C-130, aquilo, pá, umas fotografias porradíssimas também. Isso tudo a coincidir já com a minha fase final, estamos a falar de final dos anos 90, portanto 97, 98, eu tinha estado a trabalhar nos Guerreiros do Mar, desde o início de 97. Pá, e então isto é uma série, como é que é de explicar? É um turbilhão que acontece na minha vida em que me faz pensar, pá, ok, eu estou aqui a trabalhar nestes projetos, há montes de coisas que eu quero desenvolver, pá, se calhar tenho que começar a pensar na minha vida, a ver se continuo nesta área ou se saio. Fui falar com o diretor, com o Rui Marcos, o diretor do Grupo Fórum na altura, e disse: olha, Rui, eu quero sair, tenho este projeto em mãos e quero regressar ao Algesur e quero fazer um livro. Pá, e ele diz-me: João, tu não vais sair para lado nenhum, tu vais ficar aqui, nós vamos te editar o livro. E eu, pá, ok, porreiro, mas então e trabalho? Não te preocupes. Desenvolve o teu trabalho, dás-nos aqui apoio. Bons tempos. Bons tempos. Então eu fiquei numa posição em que dava apoio à edição e direção do Grupo Fórum, porque o Grupo Fórum, nós estamos a falar do final dos anos 90, estamos a falar do boom da internet, não é? Estamos a falar do Grupo Fórum ter lançado uma revista chamada Cybernet e ter criado mais uma empresa dentro do grupo chamada Fórum M, que era a Fórum Multimédia, e chegaram a líderes do mercado multimédia em Portugal. Aquilo era uma coisa gigantesca já, não é? Eu lembro que houve uma altura que éramos cerca de 100 pessoas a trabalhar. E eu, pronto, fiquei com o privilégio de conseguir desenvolver o meu projeto, que demorou um ano, eu tive um ano com os apanhadores de percebes, e em simultâneo dar apoio à edição e à direção da fotografia do Grupo Fórum. Isto tudo, pronto, entretanto fui a Cabo Verde e voltei, coincidente com a exposição. Portanto, o livro foi editado em 98, primeira exposição CCB, aquela maluquice absoluta, a maluquice, mais uma vez, um bocadinho à imagem do Lartigue, eu comecei a pensar, ok, minha primeira exposição, exposição a sério, onde é que eu vou fazer? Pá, eu gostava muito do CCB. O CCB é um sítio, pá, inacessível para um miúdo, mas nada como tentar. Lá fiz uns contactos, marquei uma reunião com o diretor, com o presidente do Conselho Administrativo, com o Miguel Lobo Antunes, foi uma reunião com ele olha para o trabalho e diz: porreiro, João, vamos marcar uma reunião com a diretora do Centro de Exposições, Margarida Veiga. Marca a reunião com ela, ele diz: João, então, quando é que vamos fazer a exposição? E eu, estávamos em maio, isto dava-me jeito, era em julho. E ela, julho, quer dizer, no centro de exposições não, mas nós temos a sala Lamã, que é uma sala que nós habitualmente alugamos, mas se tu quiseres podes fazer lá a exposição. Eu, ótimo, então, primeira exposição do primeiro projeto, do primeiro livro, CCB. Eu não podia deixar aquilo ser só uma exposição, então o que é que eu resolvo? Falar com os apanhadores de percebes, vernissage, não há cá canapés.
percebes no CCB, imperiais e percebes no CCB. Foi uma coisa que ainda hoje, quem esteve presente, uma coisa marcante. Memorável. Memorável. E conta-me como é que os teus projetos surgem. É por tua iniciativa? São outras pessoas? Como é que desenrolas os projetos? Há dois tipos de projetos. Portanto, os meus projetos pessoais, aqueles que saem das minhas ideias, não é? Têm um caminho. Depois há as encomendas. Mas E vamos dos teus projetos pessoais. Os meus projetos pessoais, em regra, são projetos muito demorados. São projetos que eu começo a pensar neles, que estruturo o projeto, escrevo uma espécie de uma sinopse, digamos assim, de um conceito que depois vai ser desenvolvido fotograficamente, mas são projetos que eu tento que sejam mais do que só os meus projetos, que sejam... que as moscas não largam, que seja... Portanto, eu tento, para cada projeto, tento reunir-me sempre de especialistas na área da temática que vou desenvolver. E estamos a falar dos meus primeiros projetos que fazem parte de uma espécie de, não é trilogia, pentalogia, não sei se existe esta palavra, se não. Portanto, os meus primeiros projetos são 5 projetos que começaram com o Guerreiros do Mar, dedicado aos apanhadores de percebes, depois os Lugares Pouco Comuns, que é um trabalho sobre aspectos cénicos e geomorfológicos do sudoeste português, da costa vicentina, do espaço geográfico que compreende a Foz do Rio Seixo e o Cabo de São Vicente. Depois o Alambiques e Alquimistas, sobre as destilarias da Aguardente de Medronho, das Serras de Penhascão e Monchique, e o trabalho de fundo, que é um trabalho de fundo porque foi longo, foram 4 anos de trabalho, mas é de fundo também porque foi feito no fundo do mar. Portanto, é um trabalho dedicado aos apanhadores de algas do sudoeste português, uma atividade que já não existe nos dias de hoje. E o quinto projeto deste conjunto de 5 projetos, que depois foi sintetizado, todos eles tiveram livros e exposições. Este último foi uma encomenda para o Museu do Mar e da Terra da Carrapateira, para o qual eu tive 2 anos a trabalhar na Carrapateira com a comunidade, pescadores e agricultores, e que neste livro síntese que eu falei no Costa do Mar, eu coloquei-o como bónus, digamos assim. Este livro síntese tem os 4 livros, parcialmente, não é? Cada capítulo é um livro, e depois tem este capítulo bónus, que é o capítulo que dá o nome ao livro, chamado Costa do Mar. E este livro surge porquê? Portanto, eu agora vim à frente e vou voltar atrás. Surge porque os meus 2 primeiros livros estão esgotados no circuito comercial. E as pessoas recorrentemente dizem: João, então não edita, não voltas a editar, não fazes uma reedição. Eu disse: não, para já, pelo menos, não quer dizer que não venha a fazer no futuro, mas para já não. Então, consegui fazer este grande volume síntese, que é um álbum bastante grande, que foi editado em 2016, se não estou em erro, e que sintetiza os meus primeiros projetos do Sudoeste. E voltando à tua questão, são tudo trabalhos longos que eu, traço como objetivo documentar aquela atividade, e depois vou para o terreno, falo com as pessoas, acompanho-as, de uma forma quase obsessiva, digamos assim, para teres ideia, para o trabalho de fundo. Eu nunca tinha mergulhado na vida. Fui a primeira vez com eles, mergulhei com eles. A quantos metros? Cheguei a estar a 18 metros de profundidade. Assustei-me porque o mergulho naquela altura, para eles, era uma coisa super rudimentar. Eles mergulhavam com o recurso a um compressor a gasóleo em cima do barco e respiravam através de uma mangueira de rega, de jardim, com as regras básicas e elementares do mergulho. Ninguém as cumpria. A primeira vez que eu mergulhei, fiz umas fotografias, comprei um saco estanque com a câmara, mas aquilo, aquela profundidade. Máquina era? Meti a F3 lá dentro. Ainda era F3, a F3 acompanha-te desde o início. Tive várias câmaras, mas a F3 sempre foi. A F3 sempre foi a câmara principal, sendo que eu ia tendo outras câmaras, sim. Mas a F3 estava sempre ali. Era a mãe delas. Exatamente. Saí de lá, vim para Lisboa,
fiz o curso de mergulho, comprei o equipamento todo, comprei uma Nikon 5 pá, e fui os 4 anos seguintes. Portanto, ainda estamos a falar de fotografia com filme, ainda não era digital. Com filme. Vê a loucura que é, eu faço... E era a preto e branco, a cores? Era preto e branco. Eu só conseguia fazer 2 mergulhos por dia. Porquê? Porque eu, equipar, alguém que já fez mergulho com garrafas sabe o que é, não é? Equipar-me todo, mergulhar e tenho 36 fotogramas para fazer. A malta não digital, dá para mudar lá o olho em baixo. Hoje em dia diz, quer dizer, 36 faço eu num disparo, não é? Portanto, 36 fotogramas, eu vou para o fundo do mar, estou lá, pá, estava lá cerca de 1 hora, nem tanto, menos, vinha cá acima, era o tempo que tinha eu lembro que sim, eu fazia, havia dias que eu fazia uma manhã a um mergulho, voltava cá acima, ficava a fazer fotografias com o F3, cá em cima, não é? Da atividade, porque aquilo havia várias fases. Havia a fase do mergulho, havia a fase de recolha das algas cá para cima, que eram os cheiros que ficavam a bordo, e depois havia a descarga e ainda havia a secagem. Pá, e essas algas eram para quê? Pá, as algas eles apanhavam uma alga da qual extraíam o gelidium, que é um estabilizador, do qual tiram o agar-agar, sim, que é usado na biotecnologia, os gelados têm agar-agar, a pasta de dentes tem agar-agar, a Coca-Cola tem agar-agar, portanto, enfim. E isto estamos a falar de um trabalho que eu estive 4 anos, 4 verões, porque isto é uma atividade sazonal, 4 verões a fotografar com eles. Portanto, isto para te dizer que depois do trabalho, ou durante o trabalho, eu fui falando com professores, investigadores da Universidade do Algarve, biólogos marinhos, gente especialista nestas áreas. E eles iam vendo as fotografias? Ainda hoje em dia me pedem, a gente está a fazer teses de mestrado, ou não sei o quê, pedem, João, aquele teu trabalho, o trabalho está quase a fazer 30 anos, portanto tenho que pensar aí numa celebração, digamos assim, exatamente, sim. Mas isto para dizer que, pronto, no caso do Guerreiros do Mar, pedi à Teresa Cruz, que é a maior especialista a nível mundial na bioecologia do Percebe, que me explicou coisas lindíssimas à volta do Percebe, tem um texto maravilhoso, que eu percebo, as pessoas olham para aquele ser alienígena, né? que ele não parece uma coisa deste planeta, e pensam, isto será o que é um molusco, não é? Mas não, aquilo é um crustáceo. Na fase de larvar é igual a um caranguejo. E depois fixa-se à rocha, cria aquele pedúnculo, é uma coisa espetacular. É hermafrodita, há uma série de coisas que são coisas que me interessam muito, para além do projeto artístico, há esta parte documental e de deixares um legado que me interessa muito. Mas isto, pronto, estamos a falar dos meus primeiros projetos que envolvem muito a comunidade e as pessoas. A determinada altura eu comecei a sentir outras necessidades, em termos artísticos, criativos e estéticos, de sair para um outro percurso e pronto, os meus projetos mais recentes já têm... E o que é que te fez sentir isso? Consegues perceber o que é que foi? Sim. Eu sempre gostei muito deste lado mais subjetivo da fotografia. De olhar para uma imagem ou de fazer com que olhem para uma imagem tua e que vejam lá mais do que aquilo que é supostamente evidente. E comecei a trabalhar lugares pouco comuns. Mas não é o humor, não jogas com o humor como o Airwit. Não. Gostas muito do Airwit, mas depois não usas isso. Há algumas coisas que, talvez este trabalho que está aqui, que eu chamei Menos que Nada Não É Igual a Tudo, que é um trabalho de encomenda. Sim. Aqui eu acho que esse humor, tens algumas imagens que vais lá buscar esse humor um bocadinho, não tanto Airwit, porque não há ninguém como o Airwit, não é? Aquela história... Ele tem coisas maravilhosas. Ele é muito conhecido pelos cães, não é? Mas ele tem outras coisas. Eu lembro de uma imagem do Airwit, que não é uma imagem, é um conjunto de imagens, são 2 imagens, é quase um díptico, em que eu acho que aquilo é um cruzeiro, em que tens 2 sujeitos, um casal de idosos que estão sentados numa cadeira, daquelas cadeiras de repouso. E depois na seguinte só tem a cadeira. Exatamente, imagem a seguinte parece que eles foram projetados ali afora. Portanto, esse humor pronto, é algo que eu gosto muito. Humor subjetivo, digamos assim. E isto para te dizer o quê? Que o Lugares Pouco Comuns, que é um trabalho que não tem pessoas, ou melhor, as pessoas quando aparecem são
coisinhas pequeninas que dão escala, quando me interessa dar escala, porque nesse trabalho o que me interessou muito foi não ter escala. Estamos a falar de um litoral que a mim me diz muito, porque que é a minha casa. Eu costumo dizer eu escrevi nesse Lugares Pouco Comuns, escrevi que o sudoeste português é o meu grande ateliê. Digamos que se me podem perguntar onde é que eu trabalho, qual é o meu ateliê, é o ateliê livre. É aquela faixa litoral que vais da fora do Rio Seixo até o Cabo São Vicente. É o meu ateliê, o meu imenso ateliê. E aí eu fotografei coisas que hoje volto àqueles locais e elas já não estão lá. Mas ao nível da natureza? Ao nível da natureza, imagina, o cenário costeiro é dinâmico, não é? Sim. Há uma tempestade, há uma ventania e pronto, há um bocado da rocha que cai. Eu tenho uma imagem que eu gosto imenso, que lhe chamei, não lhe chamei, mas pronto, podia ser a ilustração da jangada de pedra do Saramago, que é um bocado de rocha que se deslocou, devido às intempéries, deslocou-se e tens o recorte dessa pedra, quase como se ela tivesse saído e tens lá o contorno dela. É uma imagem que tu não consegues ter noção se é grande, se é pequena, e que eu no outro dia fui lá e acabou, não está lá. Já não está lá. Portanto, aquela imagem, só eu a que a tenho. Exato. Este grau, esta... Aí a fotografia como documento do desaparecido, não é? Exatamente, mas esta história da fotografia não ser repetível, tu ao fotografares, aquilo deixou de existir. Já foi. Não é? Já foi. Mas nesse sentido, há este duplo desaparecimento. Sim. Desapareceu fotograficamente e desapareceu na fisicamente. natureza. Isso é uma coisa que me interessa muito e que me leva... Interessa-te mais agora do que no passado. Exatamente. E que me leva a um projeto, uns encadeiam nos outros, que me leva a um projeto chamado 366, que esteve exposto aqui no Arquivo Municipal da Câmara de Lisboa e que é um trabalho, esse sim debate mesmo esta questão de irrepetibilidade, das coisas não se repetirem, que é um trabalho que eu fiz baseado, eu acho que já tinha conversado contigo isto em tempos, baseado num filme com o argumento do Paul Auster, do Wen Hong, chamado Smoke. Que é um personagem que é o Harvey Keitel, que tem uma cigar store e que todos os dias às 8 da manhã fotografa à esquina durante 12 anos, sempre no mesmo sítio, à mesma hora. Então eu fiz isto, seccionei uma parcela da Várzea de Algesur e durante um ano eu fotografei sempre aquela parcela. Todos os dias? Todos os dias, durante 366 dias. Foi no o Robert Frank também fez um bocado isso. Sim. Isto é uma coisa que é recorrente na fotografia. Mas aqui o que me interessou mais e que dá esta perspectiva do não repetível é que eu acompanhei os ciclos da natureza, as 4 estações. Então tu teres uma imagem de verão com os fardos de palha a serem colocados em cima de uma carroça e a seguir não teres nada e chegares ao inverno, teres aquilo cheio de geada e teres uma imagem, que é das imagens que mais gosto, que é uma imagem de nevoeiro, que tu não vês nada mesmo. Esta história dos ciclos, e depois é uma exposição, aqui no arquivo resultou muito bem, porque tu entravas e a exposição não tinha um princípio, nem um meio, nem um fim. São ciclos, aquilo é circular, não é? O fim é o princípio. O fim é o princípio, é a nossa vida, não é? Os nossos anos vão rodando. E pronto, esse trabalho é um trabalho que entra muito dentro desta minha perspectiva atual da busca da subjetividade, de ir para além daquilo que nós vemos à nossa frente, não é? Tu, a grande parte do teu trabalho foi feito com filme e fotografia química, mas o digital já existe para aí há 20 e poucos anos, não é? Passaste também para o digital, não é? Como a maior parte dos fotógrafos. Eu passei para o digital por uma questão de comodidade só. Eu estou em Algesur e os meus trabalhos, enquanto o preto e branco era eu que revelava, em casa, revelava e imprimia. Eu sempre trabalhei, já na Fórum Estudante e a escola do Marcelo Vinheiron, sempre trabalhei em slide.
Sempre. O pessoal dos jornais, não sei o quê, negativo. Pá, eu nunca trabalhei... Ectachrome, qual era o filme? Ectachrome? Era o Fujichrome, Ectachrome, Vélvias, pronto, havia aquele espectro todo. E no preto e branco, tinhas algum filme fetiche? 3X só. Only the Lonely, 3X, 3X, pá, eu tenho como instrumento de trabalho, mais do que a câmara, é o meu Defender. O meu Defender é o meu companheiro de trabalho. Sim. E eu costumo dizer que o 3X é o Defender da fotografia. O gajo vai a todo lado, para baixo, para cima, vai a todo lado. E pronto, foi o 3X. O digital, estava-te a falar por uma questão de comunidade, que epá, eu fotografava os slides para trabalhos comerciais e tinha de mandar para Lisboa para revelar e voltava pelo correio, pá, e isto, pá, quer dizer, chegou uma altura e disse, não, vamos embora, tenho de ir para o digital, e a partir do momento em que eu senti que o digital tinha o mesmo nível de qualidade e até ultrapassa, já não é? ultrapassou. Mas pronto, a partir do momento que eu senti isto, pá, e estamos a falar que eu fiz uma transição tardia para... Em que ano mais ou menos? Pá, deve ter sido para aí 2006, 2007. Lembras-te da primeira máquina? Sim, eu acho que foi uma D2. Eu recordo-me que uma Nikon D2, pá, eu não sou muito bom com nomes de câmaras. E as digitais são tantas, é como vinha, tanta marca. Sim. Pá, eu estou a dizer isto, eu transitei muito tarde para o digital, mas eu devo ter sido das primeiras pessoas em Portugal a fotografar com uma câmara digital. Porque como nós trabalhávamos no Grupo Fórum e o Fórum tinha parte multimédia, eu lembro-me de ter fotografado, eu tenho em casa a primeira Leica digital. Tenho a primeira lá, que era uma coisinha assim, vertical, que tinha um cartãozinho que entrava de lado, mas a coisa mais absurda que eu me lembro é ter fotografado com uma Sony que era carregada com uma disquete. Era um catrapázio, um calhamaço deste tamanho. Sony Mavica? Não. Pá, não me recordo. Eu lembro de uma vez ter ido fotografar um concerto da Gift, talvez, ou Coliseu, em que, uma morta, epá, sei que foi um concerto em que eu estava a fotografar e que tinha aquele visor, pá, o pessoal começou tudo a olhar para mim, que está aqui um alien a fotografar com uma pôr de disquete. Está aqui com uma televisão. Eu não sei qual é a capacidade de uma disquete, mas eram uns capas, não é? Exato. Uma coisa absurda. Mas pronto, isso fiz em termos profissionais aqui em Lisboa. Que a máquina era de lá da Fórum, não era do patrão. Sim. Isso mesmo. Portanto, depois tu começaste com as Nikons no digital. Também mantiveste a Nikon. Até hoje mantenho Nikon. Sim. A Nikon tem uma vantagem muito grande, pá, que é hoje em dia com a baioneta Z as coisas mudaram um bocadinho, se bem que há adaptador. Mas pá, tu com uma Nikon, ainda hoje eu tenho lentes analógicas que metes na digital na perfeição e são uma maravilha. Pá, eu tenho uma 105 2.8 para retrato, que eu meto na digital e aquilo não focas, obviamente, edição de luz, aquilo é tudo, fazes tudo à mãozinha, não é? Mas epá, a definição, aquilo é uma maravilha, uma maravilha. Eram outros vivos. E dos anos 50 até hoje, se tiveres uma lente dos anos 50, metes numa digital. Pá, que as outras marcas estão sempre a mudar e não sei o que mais, aquilo é, e pronto, eu sempre tive aquela... E houve uma altura em que realmente a Nikon era mais robusta do que as outras câmaras. Pronto, e foi por isso, mais nada. Depois é uma questão de, pá, habituas-te, não é? Habituas-te. Pronto, isto estamos a falar de 35mm. Médio formato e lugares pouco comuns, eu fiz muito médio formato com lugares pouco comuns. Inclusive, fiz uma coisa muito engraçada, que tem umas panorâmicas porreiríssimas, que é, eu tenho uma Mamiya 7. A Mamiya 7 permite tu pôres um adaptador de 35mm. 35mm. Metes lá dentro um adaptador de 35mm e usas a panorâmica. Usas um filme de 35mm numa médio formato. Faz 3 fotogramas de 35. Espetacular. Panorâmica. Para a paisagem é bom, sim, não é? sim, para fotografar o ateliê. Sim, exatamente. Portanto, também vais adaptando a técnica aos projetos. Alguma vez sentiste que a técnica é que fez a imagem ou o projeto? Não.
nunca. É sempre o projeto que vai buscar Nunca. o que é necessário. Nunca. Ontem fui ao cinema. Fui ver o Anora do Sean Baker, que é um gajo que eu gosto bastante e que acompanha há bastante tempo. Vi o Florida Project, o Tangerine. O Tangerine foi filmado com um iPhone há uns anos atrás e o gajo tem um filme do caraças. O Lars von Trier também defendia que a técnica... para mim... Sim, eles até eram obrigados a fazer filmes, por exemplo, sem luz artificial, tinham os filmes de condicionados, não é? Exatamente. Para mim a técnica é algo que não impeça que tu desenvolvas o projeto que queres desenvolver. Não pode ser um impedimento. Sim. Portanto, a partir do momento em que eu estou confortável com a técnica que tenho, sigamos. Eu falei já daquele projeto que fiz em Viana do Castelo. O Lubitel Diaries foi feito como o Lubitel. E o Lubitel não é mais do que um caixote com um furo. Sim. Não é? Portanto, eu costumo dar o exemplo do automóvel, não é? Tu sabes que tens que carregar na embreagem, mas não pensas que vais carregar na embreagem quando vais meter uma mudança. Claro. E com a câmara é a mesma coisa. Tu tens de saber que está ali uma ferramenta que serve para tu atingires o teu fim, aquilo que tu queres. Está em automático, não é? Nunca fotografei em automático, aliás. Eu tenho uma característica... automática a questão técnica. Pensas na imagem e automaticamente adaptas a máquina a isso. Eu tenho uma característica no meu trabalho que é, eu fotografo sempre, eu sobreexponho sempre as minhas fotografias. Sempre. Eu faço sempre as fotografias mais escuras do que é suposto ser. Isto porquê? Porque vem do laboratório preto e branco, que é, se eu tiver uma alta luz estourada, não a consigo pôr lá, não é? Sim. Mas se tiver uma baixa luz, consigo aliviar. Portanto, a minha perspectiva, mesmo no digital, é essa. Sabendo que hoje em dia podes falhar 5 stops para cima e para baixo. Mas eu continuo a fazer a mesma coisa. Portanto, o meu raciocínio digital continua a ser analógico. Eu dou sempre este exemplo também do gajo que escreve, não é? Tu não fazes um texto melhor porque tens uma Mont Blanc. A Bic, ou o lápis, o crayon, tu escreves da mesma maneira com uma Mont Blanc ou com uma Bic. Não é isso que te faz escrever melhor. Portanto, mas não achas que há uma emoção diferente conforme as máquinas? Não? Não tens isso? Nada. A emoção é-me dada por aquilo que eu é pelas imagens. Por aquilo que eu busco. Eu vou voltar, se me permites, aos meus projetos, só para te falar de um outro projeto chamado Entre as Águas, que foi um livro que foi lançado há cerca de 2 anos e que teve o ano passado a exposição aqui no Imago Lisbon Photo Festival, que é um trabalho em que eu percorro a ribeira que nasce no Alta Serra de Monchique, na Foia, e que desagua na Praia da Amoreira, em Algesur, e durante um ano eu percorro de forma incessante a ribeira sempre pelo leito. Sozinho, numa altura de confinamento absoluto, na altura do Covid, e as emoções é difícil de explicar, e eu acho que há algumas imagens do livro que tu sentes isso, olhas para aquilo e dizes, isto não existe, isto é algo, é um ser, eu não sei, são coisas inexplicáveis, que eu tive durante dias a fio, sem ouvir a voz do ser humano, e no meio de determinados percursos que eu fiz na Ribeira, portanto eu em regra saía de manhã e voltava ao fim do dia, a caminhar, dentro da água sempre, com um fato de neoprene e saco estanca às costas, e houve alturas no meio daquilo tudo em que eu julgava que eu ouvia vozes a falar comigo, e não eram vozes nenhumas, era o marulhar da água nas pedras, percebes? E são essas emoções que... E rãs e isso, não, porque naquela zona... aquilo é tão... Estamos a falar do Algarve, obviamente, mas estamos a falar de um Algarve que não é aquele Algarve de sol e praia, é um Algarve muito recôndito. Estamos a falar de zonas montanhosas inacessíveis, estamos a falar de partes da Ribeira em que... E depois estamos a falar de partes, quando isto aconteceu, é o inverno, não é? Portanto, as aves não andam a chilrear, não andam as rãs a coachar. Tu não ouves nada. É a brisa, quando sopra alguma brisa, e o marulhar da água, mais nada. E aí tu estás... E bastante água, não é? No inverno, com a chuva, no inverno, sim. Estes últimos anos, pouca, mas na altura em que eu fiz, ainda houve ali uma altura em que houve bastante água. Bastante água. Eu fiz isto durante o ano, estive no leito da Ribeira com
com muito pouca água, ou sem água mesmo nenhuma, e à altura em que tive bastante água. E estamos a falar na zona, na vertente noroeste da Serra de Monchique, há ali um sítio que é o Val da Bruxa, em que tu tens quedas de água. Quedas de água com 10, 15 metros de altura, tu não imaginas, não é? Estás no Algarve, estás na zona de praia, supostamente. E pronto, são essas emoções que me interessam. Ir em busca, nesse trabalho, há muitas imagens que te remetem para imaginários que são muito meus, não é? Mas que têm referência de coisas que eu vi ou li, ou filmes que fui ver ao cinema, e algumas imagens, eu posso dizer que há ali coisas que são Tim Burton, completamente. Há uma imagem que me parece tirada do Noivo Cadáver. E é isto que me interessa que a minha fotografia transmita. Aquilo que Portanto, tens essas ressonâncias com a literatura, o cinema. Sim. As minhas fotografias têm de ser quase um espelho daquilo que eu sou, daquilo que eu sou enquanto pessoa. Não estou a dizer que vais olhar para um calhau e ver lá o João Mariano, não é? Mas há esta outra vez, a subjetividade, não é? Claro. Desta vez, na transição da minha ideia para aquilo que eu quero mostrar, que eu acho que estes últimos projetos apontam mais nessa direção. Sim. Portanto, tu não te consideras um fotógrafo de paisagem, um paisagista, porque na paisagem particularizas, não é? Sim, não faço só isso, quer dizer, fotografo a paisagem, agora é a minha forma de fotografar a paisagem, não é? Chegar lá e pronto, é a paisagem. Tento ir em busca sempre de algo mais que a paisagem tem e que supostamente não é visível de imediato ao comum dos mortais. Assim. Como é que tu vês hoje a fotografia, este tipo de fotografia digamos, de arte ou de exposição, mais chamada também fotografia de autor? Como é que tu vês esse tipo de fotografia hoje? Vejo com muito bons olhos. Eu acho que há projetos e autores a fazer trabalhos muito bons. Portugueses. Eu tenho visto recentemente exposições que... eu não quero estar aqui a apontar e dizer que gosto mais deste do que daquilo, mas recentemente vi 3 ou 4 exposições de fotógrafos portugueses, fotógrafos e fotógrafas portugueses, muito bons. Hoje há mais mulheres na fotografia? Sentes isso ou continua a ser poucas? Eu acho que a fotografia não tem um género. Sim, mas a praticar, não é? Sim, antigamente havia muito poucas. Não é? Sim, havia e quando havia, há aquelas histórias de excelentes fotógrafas que não tinham, sei lá, não sentiam à vontade de mostrar o seu trabalho. Mas há, sim, ao longo da história da fotografia, tens aqueles casos como a Viviane Maier, por exemplo, que só depois de morrer é que descobrem. Tens a Francesca Woodman, que tem um trabalho brilhante. Sim. E as portuguesas também aconteceu muito isso, não é? Sim. Dentro desse universo mais criativo, tens a Júlia Ventura, com um trabalho belíssimo também, Helena Almeida, não é? Sim. Qual é que consideras hoje, já são 30 40 anos de trabalho, não é? Nesse trabalho mais pessoal menos, o trabalho não é? mais pessoal são 30, no mais pessoal 30, sim. Qual é que foi, para ti, qual é que consideras foi mais importante? Eu acho que o mais importante foi o primeiro. O Guerreiros do Mar, eu acho que pode ser mesmo considerado um trabalho seminal para mim, e não só para mim, mas também em termos de construção de um, de um imaginário de uma região e de um dar notoriedade a uma atividade que em Portugal, quer dizer, percebo, é um marisco afamado e com um sabor muito marítimo. Os understands, não é? Os understands. Mas os apanhadores de percebes, ninguém tinha noção daquela atividade, que é uma coisa super arriscada, e quando alguém diz que os percebes são caros, os percebes são muito baratos. Sim. Tendo em conta o risco que é necessário para apanhá-los, são baratíssimos. Baratíssimos. Quando tu falas que foi seminal, porquê? Porque deu-te também coragem para continuar? Exatamente. No meu percurso foi seminal porque estamos a falar do meu primeiro projeto estruturado, que tem 13 datas. Portanto, entre Portugal,
e o estrangeiro, eu fiz 13 datas, 13 exposições com os Guerreiros do Mar. A itinerância foram 13 datas, em 2 anos. Epá, é uma coisa... eu entrei em Braga, digamos assim, conheci o Rui Prata, porque antes da exposição do CCB, agarrei em 4 ou 5 provas, havia uma análise de portfólios, pá, eu não podia ir a Braga, meti aquilo no envelope, mandei para Braga, e pá, passado 2 dias, a recepcionista, a telefonista do Grupo Fórum, liga-me lá para cima para o departamento de fotografia: João, tenho aqui o Dr. Rui Prata ao telefone. Para falar comigo? Sim, vou falar contigo. Ainda não tinha sido feita a exposição cá. Não. E eu, está bem, ok. Pá, passei o telefone e o Rui diz-me: pá, João, se quiseres expor aqui em Braga, este trabalho, podemos expor. E pá, eu fiquei, pronto, pá, é um reconhecimento do trabalho para um miúdo que está a começar, não é? Entretanto, é feita a exposição do CCB e depois Braga, e depois eu criei uma relação de amizade grande com o Rui e não só de amizade, mas também de trabalho expositivo em Braga. Eu expus depois no Museu da Imagem o Lugares Pouco Comuns, que esteve aqui no Museu de História Natural e foi para Braga depois também fez mais uma série de datas. Posteriormente fiz mais uma coisa, agora mais recentemente, em 2010, também inserido nos encontros, pronto. Daí que esse trabalho, Os Guerreiros do Mar, pá, é o primeiro, é aquele que eu considero mais importante no alavancar do meu percurso. Sim. Agora, se me perguntares qual é o trabalho que eu mais gosto, eu digo já, é o próximo. E que já está a andar? Já está a andar. Já está. Aliás, o próximo aos próximos. Sim. Eu tenho sempre assim um bocadinho... Querias concorrência entre os projetos? Eu faço questão que eles não se sobreponham, não é? Agora, que não se sobreponham em termos de apresentação pública. Sim. Eu, neste momento, tenho concluído um trabalho que vai ser apresentado no Centro Cultural de Lagos em janeiro do próximo ano, mas estou a trabalhar num que talvez seja o meu projeto mais desafiante, que é para 2026, que estou agora na parte de trabalho de campo, angariação de financiamento, preparação de livro e busca de espaço de exposição que está praticamente definido, que é um trabalho que eu vou voltar às origens, vou voltar ao início. E é um trabalho de algo que eu nunca fiz e que vou fazer pela primeira vez, que são autorrepresentações. Autorrepresentações? Sim. Portanto, o elemento na fotografia vou ser eu, mas nas falésias. Isso é uma coisa só para 2026. Okay. Fica aqui só a dica. Ficamos à espera. Sim. Pronto, acho que corremos mais ou menos o teu percurso. Alguma coisa que te interesse dizer mais sobre o teu percurso? Não, acho que falámos. Falámos um bocadinho de tudo, não sei. Que conselhos é que dás a quem, tanto neste momento já não fazes fotojornalista, já não és fotojornalista, não é? Já nem fazes trabalhos comerciais? Bem, eu tive carteira profissional até 2005, 6, 7, 8, já não me recordo. Entreguei a carteira profissional, posso ir buscá-la se voltar a trabalhar na área, mas senti que muito do trabalho que eu fazia tinha muito pouco a ver com fotojornalismo. De maneira, uma questão de princípio, decidi entregar a carteira. Que conselhos é que dás para os novos fotógrafos que queiram entrar nesta área mais projetual, digamos assim? Eu estudar. Obviamente, estudar e não necessariamente um percurso académico, mas estudar. Eu acho que estudar fotografia é importantíssimo, mas mais do que estudar fotografia é... Estudar fotografia, falas da parte técnica da fotografia? Falo fotografia como um todo, a parte técnica, a parte os teórica, os autores, tudo, as exposições, tudo. Mas era isso que eu ia dizer, mais do que estudar, eu acho que o essencial para a fotografia, para o universo das artes, é tu teres uma boa bagagem cultural, ou seja, eu acho que tens de consumir muito em diversas áreas. Eu acho que tens de ler bastante, tens de ver, tens de alimentar. O homem do Renascimento. Eu acho que sim, acho que é essencial para alguém que está a começar bem, criar um percurso fundamentado, porque quer tu queres, quer não, quando chegares lá à frente vais olhar para trás e vais sentir que tu és aquilo que foste, não? O percurso que tu fizeste, aquilo que tu foste consumindo ao longo da tua vida. Eu acho que isso é essencial.
Ok. Para finalizar, vamos só falar desta exposição que está aqui, que pode ser visitada nos Jardins da Bombarda, em Lisboa, que é, digamos que um anexo do Hospital Miguel Bombarda, e que a exposição chama-se, como é que se chama? Chama-se Menos que Nada Não é Igual a Tudo. Menos que Nada Não é igual a tudo. não é igual a tudo, que são fotografias, São fotografias de... Portanto, isto é uma espécie de behind the scenes, ou seja, é aquilo que é menos visível do Festival Lavrar o Mar, que é um festival que tem lugar no território de Algesur, Monchique e Odmira, e que leva a territórios de baixa densidade, não só humanista, não só humana, digamos assim, mas também cultural. Portanto, E é todos os anos, é anual? É anual, sim. É anual. Anual. E no verão? Não, em regra fora da época, fora da época alta. É uma cooperativa chamada Lavrar o Mar, que tem este festival, Lavrar o Mar, as Artes no Alto da Serra e na Costa Vicentina, e que eu faço fotografia para eles, desde o início. Portanto, o que está aqui são montagens, bastidores, ensaios e o resultado de 7, 8 anos de trabalho que eu tenho estado a trabalhar. Pronto, é um trabalho que sai um bocadinho fora do meu percurso enquanto autor, mas é um trabalho que também tem muito de mim. Portanto, aliás, a premissa que eu negociei com a direção do festival foi exatamente essa, foi eu poder fazer isto à minha maneira. À minha maneira, à maneira portuguesa e de Algesur. Exato. João Mariano, quero-te agradecer por esta conversa e ficamos todos a conhecer melhor o teu percurso e podemos acompanhar o teu trabalho com mais rigor. Okay. Obrigado. Cristina, obrigado também pelo convite.